É essa coisa que o Freud identifica no complexo do próximo, que o Lacan vai pensar e falar, elevar ao conceito. O Freud falou, aqui temos o conceito. O que está em Freud é bem desse jeito, é um passant, assim, ó, permanece reunido como coisa. Aí o Lacan fala, opa, coisa? Como assim coisa? Gostei. Das Ding, a coisa. Diferente de Sache. Lacan também traz isso aqui, essa diferença desses dois termos em alemão, né? Das Ding é a coisa, die Sache também é a coisa. Die Sache. Daniel, quem é no final? Sache. Sache. Vou apagar isso aqui tudo. Uma bagunça aqui. Bom, duas palavras para falar de coisa. Né? Das Ding, a coisa em si. O que é a coisa em si? Não sei. O que é a coisa? É aquela coisa que é comum aos indivíduos, que eu falei. Ao colega, às colegas. Puxa, mas tem uma coisa com a Fernanda, mas também tem uma coisa com ele, tem uma coisa com o Luiz Paulo. Essa coisa é comum a vocês, que eu não sei dizer o que é, só sei que o santo bate com vocês aí. E tem as de Sartre, que tem cabelo, o Luiz Paulo tem um pouquinho menos, tem a barba, as características, as outras coisas que a gente pode nomear. De Sartre é representação significante. Representação no Freud está em representação de palavra, representação de coisa. O Lacan vai falar, é tudo significante. Né? Coisas que você pode inscrever. E das Ding é aquilo que escapa. Que está lá e você, puxa, não sei o que é exatamente isso, né? Aqui são duas situações, né, que eu ia explicar de maneira um pouquinho mais técnica esse complexo do próximo, né? Se você pensa numa situação A, pensando lá na experiência original, né? Vamos pensar numa experiência original. O objeto externo, o sujeito, é parcialmente semelhante à imagem minésica das primeiras experiências de satisfação. Quais são as primeiras experiências de satisfação? Com a mãe. Então, esse primeiro objeto que aparece, ele é parcialmente semelhante a essa imagem minésica, essa memória que ficou das primeiras experiências de satisfação. Então, se ele é parcialmente, as diferenças estão nos predicados, nos atributos, né, nos acidentes. Mas o núcleo é o mesmo, o sujeito da proposição permanece. Tá tudo certo. E aí? É mais ou menos, entendeu? Não é, mas vamos lá. Tá tudo bem. Não é a minha ex, aquela lá. Mas, poxa, agora é um novo momento, enfim, é gente do mesmo jeito, tem boca a boca, cabelo a cabelo, vamos embora. Nesse caso, tudo bem. Ocorre uma identificação. É assim que a gente vai fazendo as escolhas, né? Tem algo semelhante com uma experiência que a gente já teve. E a gente faz as escolhas, a gente sabe que no fundo não é exatamente, mas tudo bem. Situação B. Situação B é o problema, tá? O objeto em nada se parece, uma percepção que não se harmoniza de maneira alguma com a imagem mnemônica desejada. E nesse caso, o que acontece, então? O eu divide o objeto. O sujeito, ele divide. O sujeito da proposição continua opaco. Continua unido como coisa. Os atributos, os predicados, serão transformados em representações, as Vorstellungen. Aí no plural, né? Vorstellungen. Minésicas, essas representações. Mas e o eu? Fica tipo, cara, não é. O que é que esse não é? Isso que escapa? É a coisa. Portanto, alguma coisa continua inassimilável à representação, inassimilável à imagem, mas aparece ao sujeito de alguma forma. Trata-se da irredutível estranheza do próximo. Aí lá no futuro, amanhã, literalmente, nessa sala aqui, na sala do lado, tem uma galera, junto com o professor Daniel, falando sobre o Unheimlich. Não é uma coisa alheia. É uma coisa familiar e estranha. Ao mesmo tempo. E isso não implica num
numa invalidade lógica. Por isso, está estudando, né, Heimlich no centro de lógica. Eles estão vendo como que isso se dá. Né? Como que é possível uma coisa ser estranha e ao mesmo tempo familiar. A coisa é isso. A coisa é estranha e familiar ao mesmo tempo. E aí vem uma angústia disso. Isso angustia, né? Eu penso na criança, assim, no supermercado, quando ela erra a mão da mãe, ela tá ali, tal, distraída, de repente ela pega na mão de um estranho. Já viram essa situação, né? Divertida. A criança olha assim, Unheimlich, entendeu? É tipo, é mamãe, porque a mão é quente na altura da mão da mamãe, mas não é mamãe, é tipo, para o mundo que eu quero descer, não tô entendendo o que é isso. A verdadeira alteridade vem daquilo que nos é mais familiar, já que ela embaralha a divisão entre diferença e identidade, próximo, distante, eu e outro. Ou seja, esse das Ding está intimamente relacionado com a dimensão da identificação, os processos de identificação, que a gente vai ver também, dá para ver a partir disso. Isso já dá para vocês uma noção da importância desse seminário, tá, gente? Da centralidade disso na obra, tanto do Freud quanto do Lacan, principalmente da leitura de Lacan sobre Freud, né? Suponhamos que o objeto que a percepção forneça seja semelhante ao sujeito, isto é, um próximo semelhante. Será que eu voltei? Não, né? O complexo do próximo se divide em dois elementos, ou seja, essa situação A e B, elas acontecem juntas, por isso o complexo. Né? Não é uma situação assim, tem uma identificação que ela é pura, que é uma maravilha, acontece assim, sem ruídos. E a outra que é problemática, a situação B. Não, o complexo do próximo é esse. Ele se dá sempre com essas duas dimensões. O complexo do próximo divide-se em dois elementos, um dos quais impressiona por uma estrutura constante e permanece reunido como coisa, enquanto o outro é compreendido através do trabalho recordativo. A SAF é justamente a coisa, produto da indústria ou da ação humana enquanto governada pela linguagem. SAF e Orff estão, portanto, estreitamente ligados, formam um par. Das Ding situa-se em outro lugar. O Ding, como friend, estranho, e podendo mesmo ser hostil num dado momento, olha isso, né? Pode ser hostil. Em todo caso, como primeiro exterior, é em torno do que se orienta todo o encaminhamento do sujeito. Em torno do que se orienta todo encaminhamento do sujeito. Né? Poder fazer um intervalo? Agora? Agora. Bom, acho que vou só terminar essa. Isso. Aí a gente continua a dar uma respirada. O Ding como friend estranho, podendo ser hostil no dado momento, em todo caso, como primeiro exterior, é em torno do que se orienta todo o encaminhamento do sujeito. Tem uma parte no seminário aí que o Lacan fala da dificuldade em representar isso. E aí ele sugere algo do tipo, tá? Não está desenhado, mas algo do tipo assim, ó. E aqui, isso aqui, vou até limpar aqui, ó. Para além da lousa, pensa num pneu, numa câmara de ar, um toro. Né? Aqui está a coisa das Ding, em torno do qual se orienta todo o encaminhamento do sujeito. Se orienta todo o encaminhamento do sujeito. O que é esse encaminhamento do sujeito? Ele se encaminha, ele se faz, ele se torna. O sujeito se torna em torno das Ding. Aqui estão as representações, tá? As Vorstellungen, né? Ixi, eu escrevo aqui no intervalo. As Vorstellungen, as representações, os significantes. E aqui das Ding, esse centro que insiste em não ser. Tá? Só para entrar no intervalo, um spoiler, né?
que esse das Ding vai dar? Esse das Ding, a importância dele, vai aparecer pra caramba desse seminário em diante, né? Vai aparecer como uma coisa algaumática no seminário 8, vai aparecer como lá no RSI, no Real Simbólico Imaginário, no centro como objeto pequeno a, vai aparecer na teoria dos discursos do analista universitário, enfim. Ou seja, a gente está falando de um percurso histórico também da psicanálise. E o Lacan vai dizer, a minha contribuição para a psicanálise, eu não fiz nada, tá, gente? Só cheguei aqui, fiz uma leitura do Freud com vocês, e a minha única contribuição foi esse objeto pequeno a. Falou, obrigado. Até a próxima. Mentira, né? Discordo. Acho que tem várias outras coisas. Mas a importância disso que vai ser lá na frente o objeto A, que agora aqui está sendo gestado, está nascendo como das Ding, a coisa.